Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e neste bloco nós vamos falar sobre o problema da alagação em Rio Branco. A chuva da madrugada do sábado para domingo atingiu aí vários bairros da cidade. Ao todo, mais de 200 famílias perderam ou parte de seus móveis e eletroeletrônicos, eletrodomésticos, outras perderam tudo em suas casas. E aí entra o questionamento. Em uma cidade com o clima amazônico, onde se já tem a experiência de tantas chuvas com elevado índice pluviométrico nesta época do ano, não deveria haver um plano de contingência preparado, já não deveria haver uma situação de emergência para esses bairros, aonde a falta de infraestrutura provoca esse tipo de intempérie, de dano, enfim. A pergunta é essa, nós convidamos aqui o secretário municipal de obras, Jackson Marinheiro, e o assessor técnico da Defesa Civil Municipal, o Major Jorge. Quero dar o meu boa noite ao Major Jorge e ao secretário. Major, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Jackson, muito boa noite. Boa noite, Alain. Muitas pessoas, têm procurado, os jornalistas, externado a sua chateação, a sua, muitas vezes, sua falta de condições de externar também, enfim, toda a sua indignação diante das suas perdas. Claro que nós nos vimos diante de uma chuva torrencial, uma tromba d'água, uma das maiores dos últimos anos, mas enfim, nós moramos na Amazônia, nós sabemos que isso acontece. Major Jorge, me diga uma coisa, o que a Defesa Civil Municipal está fazendo nesses bairros que foram atingidos, onde mais de 200 famílias perderam tudo o que havia dentro de casa? Bom, antes da gente falar sobre essas ações, é interessante a gente fazer alguma contextualização do ponto de vista desse evento extremo que aconteceu. A gente tem uma média histórica da estação pluviométrica da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, uma média histórica que para novembro se espera 198 milímetros de chuva. E apenas naquele dia, em 3 horas de chuva, choveu 118 milímetros. 118 milímetros significa 118 litros no metro quadrado. Se você coloca isso aí na bacia da área que choveu, que é de quilômetros quadrados, a gente deve ter aí alguns milhões de litros de água que precipitou naquele dia nessas áreas. Do ponto de vista das ações, essa chuva não era tão esperada assim, 118 milímetros é muita chuva para um único período. O sistema... Mas não é a primeira vez que isso acontece na nossa região, já aconteceram trombas d'água semelhantes. Dessa intensidade, acredito que nos últimos 5, 10 anos, talvez, no monitoramento que a gente tem, não tinha ocorrido uma chuva dessa. Teve uma chuva de 120, salvo engano, aí, não falha a memória, 2000 ou 2001, uma chuva dessa intensidade. Mas, Major, na Amazônia isso pode acontecer. A gente sabe que nós vivemos numa região onde essas trombas d'água acontecem. Isso pode acontecer e uma hora ou outra isso vai acontecer. Sim, a ocorrência desses eventos. Pode acontecer, com certeza. E dentro desse contexto, muitas vezes o sistema de drenagem pode não suportar a quantidade de chuva que vem a precipitar. E outros fatores que associam, deposição de lixo nos locais, margem de córrego, etc. A construção desses locais, a margem dos córregos, tornam mais vulneráveis essas famílias que se encontram nesses locais. A gente, para ter uma ideia, uma grande loja no centro da cidade, ali na frente do Memorial dos Autonomistas, ela sofreu com a enchente. Várias casas sofreram, foram destelhadas, isso é fato. Então, são eventos. Se a gente observar, toda grande cidade tem grandes problemas, Se a gente observar, a gente teve esse evento agora, no começo já a gente diz nesse período mais rigoroso, mas a gente vê cenas aí em São Paulo estarrecedoras, que chuvas que acontecem menos de um mês ou 15 dias, chuvas nessa mesma intensidade. A Rio Branco não tem mais o mesmo contingente populacional que tinha 10, 20 ou 30 anos atrás, o contingente populacional é bem maior, os bairros se ampliaram, necessita de colocação de uma infraestrutura para fazer com que isso aconteça. É importante a gente ressaltar que quando se pavimenta as ruas, o grau de permeabilização faz com que todo o sistema de drenagem escoem para os córregos, e aí a capacidade do córrego pode não suportar uma chuva dessa quantidade. Aí o senhor falou nessa questão da infraestrutura. Eu queria perguntar aqui ao secretário Jackson Marinheiro. Secretário, o senhor que lida especificamente com a EMURB e sabe exatamente os pontos que são os gargalos, que são os pontos críticos da cidade. Vamos citar alguns bairros aqui. Boa União, onde houve realmente muitas casas atingidas, Conquista, Tancredo Neves, 6 de agosto, Baixada da Bitaza, o São Francisco, onde a gente mora, Boa Vista, Plácio de Castro, Esperança,
Rua Minas Gerais, a Getúlio Vargas e o Santa Quitéria. Nesses bairros especificamente, o que a EMURB já começou a trabalhar para... Nós tivemos outra chuva forte agora à tarde, para evitar novas tragédias. Então, Alain, o prefeito reuniu toda a equipe, né, na segunda de manhã, ontem pela manhã, né. Vale ressaltar que no domingo, de madrugada, as equipes já estavam, todos os secretários das partes já estavam nos locais, né, para atender a situação de emergência, onde as pessoas não entendem, tá certo, a dificuldade que é a logística de levar uma PC, uma escavadeira hidráulica, para o local para desobstruir, né, esses córregos. Mas nós montamos uma força-tarefa, governo do Estado... que córrego que foi preciso desobstruir? O córrego do Bounião. Do Bounião. Isso. Foi preciso levar uma escavadeira. E demorou muito tempo para chegar lá? A escavadeira você tem que localizar o operador. O maquinista. Você tem que mobilizar uma carreta, né, para levar aquela imensa máquina, né? Mas de pronto foi providenciado e na madrugada já estava lá fazendo esse serviço. E na segunda de manhã o prefeito reuniu todo o secretariado, nós fizemos uma força-tarefa junto com o governo do Estado, DERACRE, EMURB e Censur, né? Essa parte de desobstrução fica mais a cargo da Censur, né? Mas nós estamos trabalhando em parceria, né, em 23 pontos da cidade. Certo. E as obras estão sendo feitas, desobstruções e conscientização das pessoas, né, para que não jogue o lixo, porque foi encontrado tampa de geladeira, casco de geladeira, né, nesses locais. E fora esses pontos, diversos pontos na cidade, aqui na zona mais central da cidade, nós tivemos também afundamento, né, da pavimentação asfáltica por conta de bueiro estourado também. Nós estamos trabalhando nisso. Secretário, nós temos algumas imagens aí, produção, por favor, coloque aí no ar. Nós temos algumas imagens das enxurradas, e é justamente o que está sendo falado. Essa chuva mais forte agora, do sábado para domingo, aí nós vemos as pessoas já no domingo, pela manhã, tirando água das suas casas, em alguns desses bairros que nós citamos. Agora, a produção vai continuar mostrando essa imagem. Um fato que é bom ressaltar, secretário e Major Jorge, é que muitas pessoas, ao ligarem para o CIOSP, a gente tem que entender, claro, que são muitas ocorrências num curto espaço de tempo, e cada um espera que as suas... Nós vemos aí pessoas que perderam tudo, né? Perderam seus móveis, eletrodomésticos e tudo mais. São vários móveis em alguns pontos da cidade, mas a gente percebe que ou existe uma falta crônica de viaturas, né, para atender a demanda da cidade num momento como esse, ou então é incompetência do órgão para gerenciar essas crises, né, porque nós ligamos para o CIOSP na madrugada de sábado para domingo e 2 horas depois é que foi chegar uma viatura do Corpo de Bombeiros ali no São Francisco, no Green Garden, para destruir um muro para a água escorrer, onde 22 casas foram atingidas, os moradores perderam tudo. Na sua opinião, secretário, o que é? Falta de viaturas para atender uma demanda como essa? Eu acredito que não. Eu acredito que devem ter ocorrido alguma falha, alguma coisa, mas eu acho que... Não seria falta de viaturas? Não, eu acredito que não. E o senhor, Major Jorge, o senhor que conhece bem, o senhor que é militar, o que acontece numa situação como essa? Realmente a demanda é muito grande? Falta viaturas para atender todo mundo? Com certeza a demanda é muito grande. Nós tivemos, segundo informações prestadas, nós tivemos mais de 80 solicitações de ocorrência nesses locais. Então, a gente pode, mais uma vez, fazendo uma analogia às grandes cidades, né? A gente percebe que nem os próprios organismos de emergência, com eventos dessa natureza, conseguem dar conta de toda a demanda que necessita. É feito todo um gerenciamento desses processos de solicitação da ocorrência, e aí vai se dando as prioridades e de acordo com o atendimento, quando uma viatura é liberada, ela já parte para outro evento. Atender outra ocorrência. Para atender outra ocorrência. E é por nível digamos, de gravidade. É por nível de gravidade ou, por exemplo, tem uma quantidade de solicitação muito grande em um determinado ponto. Então, é dada aquela prioridade. No caso do Bounião, lá, nós estávamos com 3 equipes do Corpo de Bombeiros lá no local, nós tivemos problema, muita parte das ruas do Bounião, a água já estava atingindo o padrão, a gente teve que solicitar a Eletroacre para fazer o corte da energia, do fornecimento de energia no local. Os barcos são de alumínio, então isso do Corpo de Bombeiros são de alumínio, isso poderia ocasionar uma descarga elétrica e algumas famílias já a fiação exposta no local. Tudo isso deve contribuir para essas demandas. Agora, o interessante é ressaltar que um evento dessa natureza é de uma subitaneidade muito rápida, né? Em 3 horas.
aconteceu uma chuva dessa natureza. Mas logo em seguida a gente trabalhando para desobstruir esses locais, nós tínhamos equipe lá, o ponto mais crítico era lá no bairro Boa União, que faz a travessia já pro Ayrton Senna. O senhor sabe quantas casas foram atingidas no Boa União? O Boa União a gente está estimando aí mais de 100 casas. A equipe da assistência social, que é onde a gente já ia falar um pouco sobre a parte já da assistência, a gente fez primeiro um atendimento emergencial, que é retirar a água, né, das casas, dar vazão à água para que possa voltar ao seu nível normal do Igarapé. E em seguida a Secretaria de Assistência Social entrou com a equipe para fazer todo o levantamento, né? Antes de falar um pouco dessa assistência, Alain, é interessante a gente ressaltar o seguinte, que a gente tinha uma PC, uma escavadeira hidráulica lá, que era o ponto mais crítico, mas nós tínhamos mais de 8 equipes nos pontos mais críticos também das outras áreas, né? A assistência social entrou, junto com a equipe, as sedes do Estado e as sencas do município, fazendo esse levantamento, onde se identificou em um primeiro momento a necessidade de retirada de 8 famílias que não tinham condições de habitabilidade à sua residência. Elas foram encaminhadas para o CRAS, Centro de Referência à Assistência Social da localidade, onde lá ficaram estabelecidas, e aí já o prefeito imediatamente determinou que fossem prestada assistência do ponto de vista dos itens de primeira necessidade, como apoios com colchão, roupas, alimentos. Muita gente perdeu alimento, não deu tempo, quando você estava levantando o fogão, a geladeira já estava atingida. Foi de uma simultaneidade muito rápida, né? E aí, nesse sentido, a assistência social ainda está nesses locais, fazendo um levantamento para ter uma precisão de quantas melhor famílias... de quantas foram. Mas a gente continua ainda lá na assistência social fazendo todo esse trabalho, é importante ressaltar. E do ponto de vista, já está se trabalhando o projeto e aquilo que é mais viável do ponto de vista de se trabalhar, porque não vai se resolver o problema somente ali do Boa União, construindo somente aquela galeria. Tem que fazer todo um estudo mais amplo. Numa reunião pela manhã lá, o diretor do DERAC, Marcos Alexandre, estava lá fazendo expondo para a população. A gente fez uma reunião com os representantes da comunidade naquela localidade para explicar que somente esse processo, uma obra de grande magnitude. Não, a gente precisa uma obra em todo aquele fazer todo ali, na Sobral inteira. João Paulo, Plácido de Castro, Boa Vista, Boa União, por quê? Se a gente for voltar um pouco ao tempo, sabe que há 20 anos atrás a gente não tinha aquele aglomerado populacional. Ali cresceu muito. E ali houve uma expansão, né? Eu estou vendo aqui que o secretário tem novidades sobre isso, secretário. Essa obra já tem data para começar a ser feita? Nós estamos já na fase de elaboração do projeto, como o Major Jorge ressaltou, nós nos reunimos com toda a comunidade na Censur, né, na tarde da segunda-feira, né, explicamos para eles quais são os procedimentos que vão ser adotados. Então, está na fase de elaboração de projeto, né, é inviável se construir essa galeria agora no inverno, né, nós vamos tomar os procedimentos, está sendo feito todo um estudo, está certo, para se canalizar toda aquela área, né, e se fazer um projeto definitivo. Atingindo todos esses bairros, atendendo todos eles. Atendendo todos Toda eles. a Baixada do Sol e um pouco mais adiante. E mais a construção da galeria. Muito bem. Gente, o nosso tempo está estourado, realmente uma situação de calamidade, quando chove muito em Rio Branco. A cidade precisa realmente de intervenções de infraestrutura urgente. Essas intervenções têm que ser feitas o mais rápido possível. E, obviamente, vai o nosso recado aqui para o sistema do CIOSP. Se realmente voltar a acontecer uma chuva como essa, ou aumenta-se o número de viaturas e o contingente para atender as pessoas nesses períodos, ou então muita gente vai sofrer e até pessoas perderem a vida. Então fica aqui o nosso recado. Major, obrigado pela tua vinda, obrigado pelas explicações, viu? Secretário, obrigado pela tua vinda, obrigado pelas explicações. Só fazendo uma correção, Jackson Marinheiro é presidente da EMURB, a secretária de obras do município é a Ana Cláudia. Tá bom? Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.